é muito comum a estrutura de aula em que, na maior parte do tempo, o professor explica os conteúdos e os alunos recebem essas informações. Um dos principais destaques da proposta do ensino híbrido é que o aluno deixa de ser mero espectador e assume um papel mais ativo em sua aprendizagem, desenvolvendo assim sua autonomia. Veremos a seguir 3 casos demonstrando a conquista de uma maior autonomia do aluno em seu aprendizado. Após assistir aos 3 próximos vídeos, convido você a entrar no fórum dessa aula e compartilhar suas práticas conosco, como também conhecer as experiências dos colegas. Nessa atividade, os alunos deveriam passar por 4 estações. O tempo era delimitado para cada estação e os alunos poderiam trabalhar em duplas ou no grupo que estava na estação. As tarefas consistiam em: numa das estações, deveriam ouvir uma música em inglês quantas vezes fossem necessárias. Na outra, a proposta era destacar as palavras-chave, procurando o significado, caso fosse necessário, e compreendendo o sentido no contexto. Na outra estação, os alunos deveriam discutir o sentido, procurando palavras desconhecidas no dicionário, caso fosse necessário. Uma estação extra, para que as duplas ou grupos que fossem terminando lessem textos em inglês. As estações podem e devem variar. Pode ser 3, 4 ou mais. Todos os alunos podem passar por todas as estações ou não. Isso dependerá sempre do objetivo da aula. Eu gosto muito de estudar assim, porque você não precisa ficar na sala com uma carteira olhando para a lousa e a professora quiser que você estude, você estuda. Aqui não, você pode escolher o seu projeto. Eu posso fazer o que eu gosto em espaços livres, não fechados. E porque às vezes eu posso escolher as atividades que eu quero fazer. Porque é bom também, porque tem um espaço grande. Lá era muito pequeno na minha escola passada. A sala era só a sala também. Na escola que eu estudava tinha provas, série, todas essas coisas. Era como se fosse uma escola tradicional. Aqui você pode estudar em ar livre, na sala, na internet, em livros. E assim é melhor para mim. Eu acho que eu aprendo mais aqui, porque além de eu poder escolher o meu projeto, eu posso desenvolver e aprender outras coisas. Agora eu estou pesquisando, na verdade, algumas experiências fáceis de fazer em casa ou na escola, porque é meu projeto de criar um laboratório de química aqui na minha escola. Primeiro eu faço o planejamento. Aí o planejamento tem a ver com a lição que eu tenho que estar no meu roteiro. Por exemplo, está português no meu roteiro. Eu tenho que escrever no meu planejamento português, produção de texto. Aí eu posso também fazer outras coisas, mas não muitas coisas que não estão no meu roteiro. Eu posso fazer pelo menos um horário. Por exemplo, eu estou lá no meu planejamento. 8 horas eu faço português. Aí 9h15 é o lanche, 9h30 eu posso fazer leitura, desenho. Aí vai 9h30, 10h30, 11h30 é o almoço. Aí 11h30, por exemplo, o almoço termina umas 11h45. Aí de 11h45 até 1h eu fico livre. Aí 1h eu continuo os meus deveres que eu tenho que fazer. Normalmente eu escolho matemática, produção de texto, tabuada e só. Tem o roteiro de estudos, aí quem me ajuda é uma tutora que chama Edilene. Ela me ajuda a fazer o roteiro, aí eu vejo algumas coisas que eu fiquei em dúvida no outro, acabo colocando nesse de agora. Eu falo com a minha tutora porque tem a tutoria. A tutoria posso fazer, por exemplo, deixa eu fazer isso de ciências, aí se ela deixar, ela põe no meu roteiro. Ela põe assim, põe até o dia tal. Aí se eu não fazer até o dia tal, atraso o meu roteiro. Eu já programei um jogo
Já ajudei o meu pai a programar o computador dele. E já programei uma animação. Você não precisa ficar à frente da lousa, o que a professora quer que você estuda. Você pode estudar melhor, porque quando você tem curiosidade, você faz, mas quando você não tem, você acaba sendo de lado, você não faz direito. Que nem hoje, teve uma reunião e a gente planejou uns dias que a gente vai para a comunidade, para outras assim. A maior prova que quando você aprendeu é quando você ensina o outro. Porque quando você ensina o outro, quer dizer que você já sabe e você ainda aprende mais. A gente aprende a levantar a mão, a ter respeito com o outro, a ser solidário. Isso ajuda bastante lá na frente, a achar o emprego, na cidadania. Até mesmo com as coisas mais simples pode ajudar, mas pode fazer diferença e também pode ajudar a ser uma pessoa na vida. Essa abordagem ela exige uma responsabilidade muito maior dos alunos. Então, eles têm muito mais trabalho, vamos dizer assim, do que simplesmente assistir a aula. Mas, apesar disso, e de alguns demoraram um pouco para irem conseguindo essa responsabilidade, eles gostam muito. Porque eles se envolvem, eles estão fazendo coisas que eles escolheram, que é do interesse deles, que tem a ver com o problema real que eles estão passando. Então, e a questão de ter a liberdade para organizar o seu dia, organizar o seu tempo, sempre com a orientação do tutor. Mas eles têm esse espaço. Isso para eles é muito, muito significativo, porque são crianças que, como todas as outras crianças, estão acostumadas sempre a ter alguém dizendo o que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer, porquê, sem muito explicar nem porquê. Então, quando eles têm essa abertura, eles ficam muito felizes, eles gostam muito.